5, 4, 3, 2, 1. Paz e luz a todos vocês. Eu quero fazer uma reflexão hoje, num ambiente diferente, mas muito importante, porque nós temos a oportunidade de conversar. As pessoas gostam muito das minhas lives, porque são leves, suaves, e nós temos a oportunidade de conversar. Uma conversa espontânea, uma conversa tranquila, produtiva, porque produz resultado na sua vida. Uma conversa de paz. Eu gosto muito de ser informal, não gosto muito de terno, de gravata, das formalidades que normalmente se cobram muito de líderes. Ainda mais porque eu não posso sair da posição que Deus me deu, de servo do Deus Altíssimo. Então vamos lá. Eu quero registrar aqui com muita alegria os novos louvores e que você pode acompanhar através das nossas rádios na web. Você pode olhar nos comentários os endereços das rádios web desta obra, para você acompanhar os lindos louvores de batalha espiritual, de força espiritual, que estão sendo mixados, gravados, muitos louvores novos e importantes. É muito diferente o louvor de adoração, nós temos, o louvor de evangelismo, nós temos, o louvor de edificação, nós temos, e o louvor de guerra, de guerra. Esse louvor de guerra, ele é agressivo ao mal, ele agride o mal, ele afasta o mal, ele afasta as entidades das trevas, os principados e potestades do mal. Muito embora todo louvor de adoração é importante, louvor de evangelismo é importante, de edificação da igreja é importante. Mas tudo isso não tem importância alguma se você não viver o que prega, o que ora, o que canta. A mensagem de hoje, ela é muito dura. A Bíblia diz que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Tem hora que você tem vontade de brigar, xingar, é melhor ficar calado, porque calado você não peca. Calado você não fere as pessoas. Calado você não blasfema. Calado você se retira educadamente e vai falar com Deus. Deus vai te ouvir, Deus vai te confortar e você vai se sentir completamente desafogado, aliviado, falando com um Pai Celestial. Segundo Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 14, eu vou falar sobre aqueles que emprestam os ouvidos ao diabo. Caramba, hein? Você sabia que você empresta seus ouvidos ao diabo? Sabia? Quando você não vigia, o diabo enfia dentro do seu ouvido
um anzol, uma fisga e laça sua mente. O diabo não quer seu pé? O diabo não quer suas pernas? O diabo não quer seu corpo? O diabo quer só a sua mente, porque a sua mente decide o que você faz com o seu corpo. Eu estou fazendo assim com as minhas mãos, porque a minha mente está mandando. Da mesma forma que a minha mente manda na minha mão, nas minhas mãos, e elas fazem assim, a minha mente manda energia no meu caminho, e essa energia, essa força espiritual que vem da mente pode ser positiva ou negativa. Se for negativa, seu caminho será em trevas. Será em trevas. Se for positivo e você viver o que prega, seu caminho será de luz. A mente joga raios. Por isso que a única coisa que o diabo quer é laçar sua mente. Ela joga raios. Raios bons de luz, quando você está em comunhão com o Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo. Raios de trevas, de sombras, de densa escuridão, quando você não está sintonizado com o Espírito do Deus Todo-Poderoso. É de estremecer, né? Como que eu faço para andar nas trevas, apóstolo? É simples. É só apagar a luz. Deixou a luz, já está nas trevas. E aí a sua mente, dominada pelas trevas, vai irradiar sobre a sua vida sentimental coisa ruim, sua família coisa ruim, sua vida financeira coisa ruim, sua saúde coisa ruim, só pensamento ruim, só coisa ruim. Mas Deus te manda vigiar para que o diabo não venha laçar sua mente e a sua mente passe a ser a mente de Cristo, ou seja, transmitindo somente luz, 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 força espiritual, poder espiritual, palavras de vitória espiritual, bênçãos, liberar perdão, liberar a bênção, liberar aquilo que Deus te deu. Uma pessoa disse assim: por que eu não consigo perdoar a minha mãe? Eu disse: porque Deus não te deu perdão dos seus pecados passados. Você não é salvo. Você não vai para o céu, você não está no reino dos céus hoje, nem depois que morrer vai para o céu. Por quê? Porque você está debaixo de condenação. Como? Se eu sou da igreja? Espera aí, religião não tem nada a ver com isso. Religião é uma coisa, salvação é outra, e reino é outra. Você não está nem no reino e nem é salvo. Você é religiosa. Você só tem perdão para dar quando Deus dá o perdão dele para você. E você recebe. E você só recebe o perdão de Deus quando você se arrepende. Preste atenção, vocês que estão aqui. Preste atenção. Você só tem o perdão de Deus. Você também, vocês todos aqui, ó. Só tem o perdão de Deus quando vocês se arrependem. Você também. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Então vamos lá. 2 Timóteo 2,14. Traze estas coisas à memória. Olha como que Deus trabalha muito a nossa mente, a nossa
capacidade de raciocínio, porque é nisso que somos semelhantes ao Altíssimo. A imagem e semelhança de Deus, o que nos difere dos animais é a nossa inteligência e a nossa vida espiritual. Se eu não tenho vida espiritual, se eu não uso minha inteligência para aplicar no meu relacionamento com o ser superior, que é Deus, para eu ter uma vida com Deus, eu estou negando diante de Deus tudo aquilo que é importante na minha vida, que é o fato de eu ser filho de Deus, de você ser filha de Deus. Você é filho de Deus, espiritualmente. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, filha de Deus. Vocês são filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus porque temos inteligência, porque temos espírito. E é interessante que nós somos corpo, alma e espírito, é tricotomia. Corpo, alma e espírito. A alma é a nossa mente, que liga o corpo ao espírito. E o nosso espírito, quando convertemos, está ligado ao Espírito de Deus. Por isso que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor através do Espírito Santo. Está na Bíblia. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos que ouvem. Existem pessoas que amam criar contendas. Você sabe disso. Pessoas que vocês se pararem para ouvir, perdem a fé. Pessoas que alugam seus ouvidos para uma lavagem cerebral. Para colocar uma enxurrada de lama. Somente coisas que não edificam. Só que os ouvidos são seus. Então você tem o poder de não querer ouvir. Você desculpa, mas dá licença que eu vou sair. Eu não me permito ficar ouvindo certas coisas que não me interessam. Eu não abro mão do meu tempo, um tempo que eu possa aproveitar para edificar minha fé, edificar minha vida, edificar meus sonhos, edificar meus conhecimentos espirituais. Eu vou ficar ouvindo uma pessoa que quer roubar minha fé. O que existe por aí de pastor ladrão de fé, pessoas crentes ladronas de fé, que se você parar para ouvir, você perde a sua fé, e perdeu a fé, perdeu a força, porque a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Me perguntaram o que é a fé, como que o senhor define a fé? Eu disse: a fé é a vitória. A fé não é crença. A fé não é religião. Achou que era, né? A fé não é religião, não é crença. A Bíblia diz que o diabo crê e estremece, mas não segue. A fé praticada é a vitória que vence o mundo. É a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Nossa, missionário, eu ouço o senhor, minha fé vai lá em cima, mas é porque eu vivo essa fé lá em cima. Então fica fácil eu passar para você. Mas quem não tem esta fé genuína, revelada pelo Espírito Santo, esse puxa a sua fé para baixo, só dá notícia ruim. Você conhece gente assim? Conhece? Conhece?
Você conhece? Conhece gente assim? Eu também, todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. Tem gente que você para ouvir, quando termina a conversa, parece que chupou sua energia, sugou sua energia todinha, e você fica seco, como se estivesse no deserto. São filhos das trevas. E é interessante, sabe o que significa a palavra evangelho? Evangelho significa boas novas. Tem gente que gosta de trazer para você mas novas, portadores de notícias ruins. Conheci um camarada que ele tinha prazer de dar notícia ruim para as pessoas. Cara, era pastor, é ainda pastor dessas. Pastor, pregador de notícia ruim, profeta de notícia ruim, pessoa que só abre a boca, quando abre a boca sai cobra, largato, sapo, jacaré, sai todo tipo de bicho peçonhento de dentro da pessoa, porque é o que ela tem. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então você sofre muita coisa por culpa sua, porque você para ouvir gente que é joio, que é cabrito, que não presta, que só te puxa para baixo. O pior que o povo de Deus enfrentava no deserto eram os escorpiões e as serpentes. Por quê? Porque na boca traz o veneno. Na boca traz o veneno. Nossa, mas ele é da minha igreja. Pode ser da minha. Tem que tomar cuidado. Porque a plantação do diabo, que é o joio, está exatamente no meio da igreja, no meio do trigo. Ah, então eu vou para o mundo. Isso aí, bacana. Vai para o diabo acabar com a sua vida. Vai para a macumba acabar com você. Vai para a doença mandada acabar com você. Vai mesmo, que aí vai, problema é seu. A vida é sua. A vida é sua. O que existe de presidiário, filho de pastor, filho de crente, está lá preso. Você acha que é bom? Não é. Mas por que foi preso? Ah, meu pai, minha mãe. Deus não tem neto. Se a pessoa não vive a palavra de Deus, ela dá lugar para o inimigo entrar e colocar todo tipo de desgraça na vida dela. Nossa, apóstolo, o senhor fala de um jeito. Você quer ser enganado? Você quer que eu fale o que você gosta de ouvir? Eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu não sou bajulador. Deus me chamou para trazer a verdade que liberta. Deus me chamou para exercer um ministério de fogo, de batalha espiritual, derrubada de demônios, de espíritos das trevas, e jogar todo o laço do diabo no fogo. Como Deus jogou aqueles demônios de Sodoma e Gomorra no fogo e queimou tudo. Versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O que é obreiro? O que é obreiro? Hein? O que é obreiro? Vocês, o que é obreiro? Obreiro não é pastor, não é presbítero, não é diácono, mas o pastor, o diácono, o presbítero, o apóstolo,
todos nós que fazemos a obra. Quer dizer que aquela mulher que está na casa dela, não tem cargo nenhum na igreja, ela é obreira? Se ela fizer a obra de Deus, ela é obreira. Se ela ganhar almas, ela é obreira. Se ela produzir frutos, ela é obreira. Se ela orar e se preocupar em passar para as pessoas a oração da madrugada, uma forma da pessoa encontrar Deus, compartilhar as mensagens do WhatsApp, as mensagens das redes sociais. Essa mensagem aqui tem um lugar para compartilhar. Você compartilha com quem você quer. Se você se preocupa em levar as boas novas, a palavra de Deus para a pessoa, você está fazendo a obra de Deus. A oração da madrugada está dando uma quantidade surpreendente de povo. Meu canal de YouTube cresce assustadoramente, tanto o meu, apóstolo Davi Adelino de Carvalho, como da Igreja Reino dos Céus. As pessoas vão lá e apertam, está escrito inscreva. Você vai lá e aperta lá, inscreva. Você clica lá, você está inscrito. Você já se torna membro do canal de YouTube da Igreja Reino dos Céus. Então, está crescendo muito. Por quê? Porque as pessoas querem a verdade. O povo está cansado de água de batata. O povo está cansado de politicagem. O povo está cansado de ouvir ouvir falar de doença. O povo está cansado de ouvir notícia ruim. Então, vamos ser pregadores do Evangelho. Evangelho significa boas novas. Pregador não é aquilo que era antigamente. Porque você precisa de Deus. Hoje não usa isso mais. Hoje é uma conversa que resolve, uma conversa franca, sincera. E não adianta você posar de santo para os jovens, para os adolescentes, porque a cabeça deles é outra. Não adianta você mentir para as crianças, porque a cabeça das crianças é outra. Uma criança falou para mim: minha mãe não é cristã, minha mãe não tem moral. Ela não falou moral não. Minha mãe não tem ela não tem como chegar para mim e falar: não minta. Eu falei: mas por que? É sua mãe. Ele falou: é minha mãe, mas ela me dá mau exemplo. Por quê? Porque várias vezes ela estava em casa e chamava lá em casa e ela falava assim: fala lá que eu não estou. Mãe, mas a senhora está. Não me desobedeça, menino. Vai lá e fala que eu não estou. E eu ia. Só que a imagem que eu fiquei da minha mãe é que ela é uma mentirosa. Aí ela quer que eu fale a verdade, seguindo o exemplo dela. Minha mãe já fez isso comigo. Ela estava e mandava eu falar para o vendedor que estava na porta que ela não estava. E eu ia lá e falava, eu era criança. Só que eu não tinha a inteligência que as crianças de hoje têm. Eu não tinha a capacidade de analisar como as crianças de hoje analisam. Tudo mudou, algumas coisas mudaram para pior, mas outras melhorou muito. Você grita com o adolescente,
Ele acha que você é um desequilibrado, uma desequilibrada. Você chama o adolescente, senta aqui, vamos conversar como amigos. Ele acha que você é a pessoa que mais ama ele. Você chega para um adolescente e fala assim: eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Não diz nada. Para ele, mãe e pai é título, são títulos. Para ele, o que vale é se você for amigo dele, amiga dela. Eu sou seu pai, mas eu quero conversar com você como seu amigo. Opa! Eu tenho um amigo dentro de casa que é meu pai. Eu tenho uma amiga dentro de casa que é minha mãe. Nossa, apóstolo, eu sou da igreja tal, o pastor nunca me ensinou isso, eu nunca aprendi isso. Glória a Deus. Hoje você está comigo. Hoje você é ovelha do meu rebanho, o rebanho que Jesus me deu, que não tem placa de igreja, mas que tem um Espírito Santo. Eu agradeço muito a Deus, porque muitas pessoas estão entregando dízimo nesta obra, estão ofertando para essa obra, e se Deus tem te abençoado através dessa obra, glória a Deus, seja fiel a Deus nesta obra. Você pode fazer isso no banco, transferência, de várias formas. Eu vou falar um defeito que eu tenho. Você já percebeu, eu não sou de ficar falando em dinheiro. E a obra de Deus precisa de dinheiro. Você assiste lives, assiste programas de televisão, se fala muito em dinheiro, 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 dinheiro. Eu não. A obra às vezes passa um aperto por culpa minha. Eu me empolgo tanto com a palavra de Deus e com a oração que eu esqueço de pedir oferta. E a obra precisa. Sem dinheiro não tem como mandar mensagem para a internet para chegar até você. Sem dinheiro não tem como pagar o programa de televisão. Sem dinheiro não tem como manter o programa de rádio. Sem dinheiro não tem como manter os obreiros que estão à disposição das pessoas, à espera das pessoas. Sem dinheiro não tem como manter o aluguel, a luz, a água. Mas eu tenho que falar, e falo de forma bem suave, porque as pessoas são inteligentes e entendem pela revelação do Espírito de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado no que você fala, mas tem que tomar muito cuidado naquilo que você ouve, porque o que entra pelos ouvidos vai direto para a sua cabeça, está pertinho do cérebro e fisga sua mente, sua cabeça, e tira de você a visão gloriosa do reino, a visão gloriosa da revelação, do que há de melhor que Deus preparou para você, para sua casa, para sua família. Aliás, é um processo, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem gente que ora pela salvação da família, ora pela salvação da família, pelo filho, pelo marido, pela filha, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, mas ele mesmo não tem uma vida com Deus. Então não adianta. Primeiro Deus quer salvar você. Primeiro Davi teve que derrubar o gigante, para depois a família de Davi tomar posse da vitória. Então é você. Você tem que lutar pela sua família. Você tem que colocar sua vida diante de Deus. Estava conversando com uma mulher, até foi você que atendeu. Ela mandou uma mensagem de WhatsApp, porque eu não atendo telefone, é só o WhatsApp. Ela mandou para a nossa equipe, você me mostrou, mandou para mim, eu respondi, você mandou para ela.
E em São Paulo, onde nós temos a maior equipe nossa, está em São Paulo, atendendo as pessoas, chegam milhares de mensagens. E essa mulher, essa senhora, mandou uma mensagem contando o desespero que ela está vivendo diante de tantas mortes. Ela me disse o seguinte: apóstolo, ao redor da minha casa tem vários barzinhos, onde o pessoal sempre cantou sertanejo, pagode, gritou, bebeu, comeu. E meus vizinhos eram farristas. Eu tive vários problemas com jovens que ficavam fazendo farra até de madrugada, bebendo, comendo, gritando. Depois da Covid-19 aparecer, acabou a alegria do mundo. Acabou a alegria dos bares, dos botecos, deles, porque o medo da morte, as conversas que rondam, são conversas de morte. Morreu, 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 morreu. Se você liga a televisão, os assuntos da televisão são assuntos de morte. Morreu, 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 morreu. E dá um pavor. Ela usou essa palavra, foi? Dá um pavor na gente. O que eu faço? Eu disse: olha, o que a fé dá, a fé sustenta. A fé sem obras é morta, não vale nada. Vou contar o que nós fizemos, porque até hoje não teve uma baixa dentro do santuário, na vida de pessoas que estão vinculadas ao altar da Eira de Araúna, com propósito de subir no altar para adorar a Deus. Tem gente dentro do santuário que não está nesse propósito, não é obrigado. Tem gente que vai no santuário e não entrou no propósito, não é obrigado. Quando eu vi que a coisa estava feia, eu orei a Deus, porque todo mundo em Belo Horizonte e no Brasil estava ajoelhando no chão e orando e chorando, porque todo mundo estava vendo já o estrago que ia fazer, e as famílias perdendo entes queridos, e não somente idosos. Tem muita gente jovem morrendo. Eu peguei coronavírus numa fila que eu entrei em Salvador, no hotel onde só tinha franceses. E os irmãos maravilhosos de Salvador reservaram para mim, quando fui lá na quarta-feira de cinzas, um lugar num hotel maravilhoso, que os irmãos são maravilhosos. Eu sou louco com os irmãos de Salvador, o carinho que eles me tratam, aliás, o Brasil inteiro, todo lugar que eu vou. Mas eu entrei numa fila lá e peguei.
Minha mulher pegou, minha mulher quase morreu, nós ficamos 14 dias, teve uma madrugada que eu chorei muito, custei a fazer a oração da madrugada, porque você sente muita dor, e não é pela dor, é pelo fato de eu ver minha esposa naquela situação, isolada de mim, e sentindo falta de ar, febre, dores, e mandaram a gente ficar em casa, não ir para o hospital não, que estava pior. Nossa, então eu falei com Deus, o que eu faço? E Deus então me revelou na Bíblia, o altar da Era de Araúna, que Davi levantou para fazer cessar a praga. Quando eu mandei levantar o altar, comprar as colunas, porque são 12 colunas que representam as 12 tribos, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, as 12 pedras, estava tudo fechado, estava todo mundo já com as portas fechadas, e eu tinha um prazo, porque eu tinha que consagrar o altar na sexta-feira da paixão, dia da morte de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Aí minha equipe achou uma fábrica no interior de São Paulo que tinha exatamente os 12 pilares que precisava. Colocaram lá no caminhão, trouxeram para Belo Horizonte, levantaram o altar. Precisava inaugurar no jejum da sexta-feira da paixão, e na sexta-feira da paixão nós inauguramos, não, consagramos. Estava pronto e nós consagramos, porque a inauguração vai ser feita com a presença dos irmãos. Consagramos e vinculamos as pessoas da oração da madrugada, das lives, dos santuários, e eu mandei que essas pessoas fossem no santuário fazer o propósito, porque é o propósito que dá autentificação à fé, o que dá a você o suporte para caracterizar que a sua fé é verdadeira, são as suas obras. Então eu mandei ir para o santuário, vai no santuário e fala: eu quero ir adorar a Deus no Monte Manaim. Vocês devem se lembrar que eu ainda falei, igual aconteceu com Davi. Ele foi lá e comprou o terreno da Era de Araúna, que ficava no topo do Monte Moriá, e levantou o altar. E a praga cessou. Só que para quem entrou nesse voto, a praga cessou no momento que entrou e cumpriu o voto. E como ninguém é obrigado, as coisas da fé não podem ser obrigadas. Eu levantei o altar sem pedir oferta nenhuma. Era a minha oferta. Era eu que estava no sufoco. Era minha mulher que estava quase morrendo. Porque essa doença mata repentinamente. E outras pessoas depois disso, eu falei: agora nós vamos levantar a caravana para ir lá. Ora, se eu faço um voto de ir no Monte Manaim adorar a Deus no altar da Era de Araúna, depois que acabar a pandemia, é porque eu tenho certeza que eu não vou morrer. Eu tenho certeza que eu não vou morrer. Por isso que eu fiz o voto. Eu só faço voto de adorar a Deus no altar da Era de Araúna, no Monte Manaim, se eu tiver certeza que eu não vou morrer. E essa certeza na Bíblia chama-se fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos
mas que nós trazemos à existência. Tamanho é o poder da fé. E aí nós já estamos com ônibus para todo lado, especiais por toda parte, para adorar a Deus naquele dia que nós ainda não sabemos, porque depende da liberação das autoridades. Quando Deus quer levantar uma pessoa, Ele levanta mesmo. Chegou lá em Vitória uma profetisa, baixinha, assumiu o santuário de Vitória, que fica ali na Ilha do Príncipe, em frente ao Tancredão, perto do pronto-socorro e daqueles lugares que tem o desfile de carnaval, exatamente na Ilha do Príncipe, perto da rodoviária. Ela foi para lá. De repente, vai uma moça carregada, paralítica, magia negra. Ela ficou dura, ela não conseguia ficar de pé. Dura, como se estivesse morta. Como se estivesse morta. Ela vai lá, faz o ato profético. A moça é curada. Depois foi lá uma cega. Ela faz o ato profético. A cega passou a enxergar. Semana passada foi lá um moço cego, levado, carregado. Ela fez a oração, ele voltou a enxergar. Aí começou a ir muita gente. Começou a causar tumulto. Isso foi agora, domingo passado. Começou a causar tumulto. O que aconteceu? As autoridades foram lá. Não pode ter tumulto, não pode ter ajuntamento de multidão. No máximo que pode ter 50, mesmo assim bem espaçado. Agora ela está fazendo fila para entrar no santuário dela. Tem fila. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. Isso na cabeça de um pastor não entra nem a pau, porque ele quer ser o dono da situação. Isso na cabeça de alguns vaidosos, apóstolos vaidosos, não entra, porque ele quer ser o dono da situação. Só que Deus usa quem Ele quer. Impressionante isso. Estou impressionado. Vamos prosseguir para fechar agora. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, ou seja, Deus quer usar você, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor que me assiste, tem muitos pastores, mas muita gente que me assiste, muitos pastores, apóstolos, bispos, líderes de várias igrejas, me ouçam. Pare de contar historinha para o povo. Historinha a madrinha conta. Pare de contar historinha para o povo. Fale a palavra de Deus para as pessoas. Pare de contar vantagem para as pessoas. Fale a palavra de Deus. O povo quer a palavra de Deus revelada. É isso que produz vida. Vou fechar aqui no versículo 16. Mas evita falatórios profanos. É o que mais tem dentro das igrejas evangélicas. Falatórios profanos. Agora inventaram de pintar a igreja de preto. Ih, apóstolo, pintaram minha igreja de preto. Eu chego lá dentro agora, eu sinto que eu estou no inferno. Pare com isso. Querer transformar a igreja numa boate, pintar uma igreja de preto. Igreja é casa de paz, santuário é casa de oração.
mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Eu estou lendo 2 Timóteo 2, de 14, eu vou até avançar mais, 17. E a palavra que sai da boca dessas pessoas roerá como gangrena o corpo de quem fala. Por isso que Jesus falou que pela sua boca você vai contaminar seu corpo. O que contamina o corpo do homem não é o que entra pela boca, e sim aquilo que sai. Pega o meu castiçal para mim, por favor, traz aqui. Eu vou orar, e eu gosto de orar com o castiçal na mão, é questão de fé. Castiçal ele representa o Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Está na Bíblia. Nossa, é força espiritual. Agora não adianta comprar um castiçal lá na loja, um enfeite. Esse castiçal tem que ser consagrado no monte, aceso espiritualmente no monte, para que ele represente verdadeiramente a grandeza de Deus. No Monte Manaim tem 2 grandes castiçais. Põe aqui que eu pego. 2 grandes castiçais, da primeira glória e da segunda glória. Eu sei que você gosta, porque tudo que eu faço está na Bíblia, e você é uma pessoa que tem um espírito reto diante de Deus. Eu vou me ajoelhar. Pode deixar do jeito que está a câmera, que vai dar certo. Se não der, você me fala. Deu certinho? E vou orar. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor está neste lugar. E eu sei também que o Senhor está na casa deste irmão, desta irmã. Pai, estenda as tuas mãos. Que esta palavra entre na alma, no espírito, no coração de cada pessoa. Que cada pessoa possa encontrar na revelação da tua palavra a verdade que liberta. Dá, Senhor, a vitória. Mostra, Senhor, a grandeza do altar da Eira de Araúna. A mensagem que Davi recebeu do profeta através do anjo. Porque o Senhor mandou o anjo falar com o profeta. E o profeta chamou a atenção de Davi para que Davi obedecesse à voz do profeta Gade e levantasse o altar. E nós fizemos isso, Pai, seguindo o exemplo do rei Davi. E estamos vendo, Pai, como o Senhor está cuidando do teu povo de maneira grandiosa, Pai. Não tivemos uma baixa, nenhuma pessoa morreu, nenhuma daquelas que estão no propósito de te adorar no Monte Manaim, no topo do Monte Manaim, no altar da Eira de Araúna. Pai, traga paz para essa casa, abençoe esta família, abençoe esta obra, Pai. A oração da madrugada às 3 horas da manhã. Abençoe, Senhor, aqueles que estão inscrevendo no canal de YouTube da Igreja Reino dos Céus, porque nós sabemos, Pai, que o teu reino não é deste mundo, e nós pertencemos ao reino dos céus pela revelação e não pela religião. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu abençoo você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu
marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei